Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai continuar o assunto que a gente trabalhou na última aula. Lembra aquela que eu perguntei para vocês qual era o seu time? E você estava perguntando se você é vascaíno, se você é flamenguista, se você gosta de FIFA, gosta de PES. É isso que eu queria saber? Não. Eu queria saber qual é o seu judaísmo. Que tipo de judeu que você é? Aonde você se identifica? Se você tivesse que agora ir para uma sinagoga em Yom Kippur, para onde você iria? Aonde que você falaria, opa, é para lá que eu vou porque eu me identifico com aqueles ideais? Ou você vai lá só porque é aquela que tem cadeira vazia? Então, era isso que eu queria saber. A gente viu na primeira aula um pouquinho sobre o judaísmo reformista, a gente viu também sobre o judaísmo ortodoxo. E nessa aula a gente vai continuar vendo as outras vertentes de judaísmo que existem por aí, tá bom? E a gente vai ver, então, que está na hora da gente escolher um lado. Já perguntei qual era o seu time, e agora está na hora da gente escolher o lado. Eu sou o Moré André Erles, vem comigo nessa aula bacana. A conversão. Vocês lembram quando a gente fechou a última aula, a gente falou, poxa, por que, o que difere tanto, né? Qual é a barreira intransponível que tem entre o judaísmo ortodoxo e o judaísmo reformista? Será que são o sentido das leis? Será que é a forma como faz o Shabat? A gente viu que, na verdade, está no sentido do ser judeu, daquilo que você considera o judaísmo e também em relação ao que é um judeu. Então, uma dessas questões que a gente vai ver agora, que trata, é a conversão. Como funciona a conversão? Então, o primeiro assunto que a gente vai tratar, né, determina a resposta à questão encaminhada para a Suprema Corte israelense. Quem é judeu? Essa é a pergunta que todo mundo faz. Quem é judeu? Quem que eu posso considerar judeu? O judaísmo, ele aceita convertidos com alegria. E não é pouca, é muita alegria. Durante toda a nossa trajetória de vida, sempre é lembrado para a gente não ser ruins com os estrangeiros, porque estrangeiros fomos em uma terra que não era nossa, no Egito, e sempre tem lá para lembrar, olha, não se esqueça, Deus lembra para a gente, não se esqueça do convertido, não se esqueça do órfão, da viúva, que são pessoas que não têm quem olhe por eles, não tem família, então você não pode esquecer, no sentido de judaísmo. Então a gente tem muito essa questão de aceitar a todos com muita alegria, e o convertido não é diferente. Se uma pessoa se converte ao judaísmo, ela é aceita de braços abertos e deveria ser aceita de braços abertos em todas as instituições. Uma das mais famosas que a gente tem é Ruth. Ela era uma moabita, tá bom? Moab, que era um povo, inclusive, que tinha uma proibição da gente se relacionar com eles. E Ruth era uma moabita. E ela se converte ao judaísmo. E, pessoal, ela ganha um livro com seu nome, Megillat Ruth, né? Tem um livro só com o nome dela. E não só isso, é dela que vem David Ameller. Ela o David Ameller, na verdade, é descendente de Ruth. Logo também, Shlomo Ameller e toda a linhagem real e descendente dessa mulher que era convertida. E não para por aí. Mashiach vem da descendência dela. Olha a importância de um convertido. Qual o valor que o judaísmo dá para um convertido? Né? Aqui, como a gente falou, ninguém menos que David Ameller. Fica claro que para Deus o valor de uma pessoa é determinado por suas convicções e não por sua origem. Ou seja, aquilo que a pessoa ela decide acreditar, ela decide que faça parte da vida dela, isso para Deus é mais importante do que da onde ela veio. Se ela já nasceu judia ou se ela não nasceu judia. Ah, então quer dizer que só o fato de eu me sentir judeu, de eu ter a convicção que eu sou judeu, basta para eu ser judeu? Não sei, vamos descobrir. Mas tem um porém, né? Essa aceitação no meio judaico, ela vem junta com um compromisso. Né? Por exemplo, para você se tornar um cidadão norte-americano ou um cidadão brasileiro, o indivíduo ele deve cumprir um determinado procedimento.
Eu não sei como é que é do Brasil, porque eu não sei se tem muita gente querendo virar brasileiro, talvez alguns refugiados, mas muitas pessoas querem virar americanos, querem ir para os Estados Unidos tentar a vida, tentar a sorte lá. E sabe que para conseguir um green card não é fácil. Já é difícil para entrar no país para conseguir um visto, depois você tem que ter um visto de trabalho, vai ter que justificar e casar, se você quiser, né, ter um outro meio para poder acelerar esse processo. E não é simples. E depois de muito tempo de você penar, eles vão te dar uma carta de cidadão. Ah, quer dizer que você tem um green card agora, que você pode, tem todas as leis igual ao do americano? Negativo. Você ainda não é 100%. Só vai ser daqui a algum tempo. Tá bom? Eu sei que eu tenho um amigo meu que ele passou por todo esse processo, está passando ainda, né? Ele ainda não pegou o definitivo, mas ele já está quase lá. Ele é casado com a americana e tem filho americano, mas não importa. Não é assim que funciona. Ou seja, tem regra. Para entrar aqui, tem uma regra. Dos Estados Unidos. E no judaísmo não poderia ser diferente. Você quer ser judeu, você quer se converter, portas abertas, braços abertos, porém, tem regra, tá bom? Tem um compromisso. Você não pode simplesmente dizer que é americano ou que é brasileiro. E vai se tornar um. Quer saber? Eu moro aqui no Brasil, mas eu gosto muito dos Estados Unidos. Vou começar só a falar expressões em inglês. Vou só começar a falar inglês. Vou ver só série em inglês sem dublagem, sem legenda. E vou me considerar um americano. Você é americano? Não. Só fazer isso tudo não faz de você um americano. Como também tem o inverso. Obviamente a gente está fazendo um paralelo com o judaísmo. Ah, então peraí, então a pessoa que ela faz tudo do judaísmo, vamos dizer que ela quer ser religiosa, né? Ela cumpre Shabat, Kasher, fez tudo. Mas se ela não fez o ritual, ela não é judia. O fato de você querer ser ou se considerar não faz você ser um membro. E como é que funciona então o inverso? Ah, então peraí. Então por que o judeu, que ele nasce de mãe judia, né, onde pela lei judaica ele é judeu, e ele não faz nada? O cara não quer cumprir Shabat, não faz nada da religião, ele faz questão de comer porco e Yom Kippur, né? O cara não faz nada. Ele deixa de ser judeu? Não. Não entendi, ué. Se você tem um americano nos Estados Unidos também, já que a gente deu o exemplo dos Estados Unidos, aonde ele mora nos Estados Unidos, mas ele não quer pagar nenhum imposto, não quer falar inglês, só quer falar espanhol, ele não quer, ele odeia os Estados Unidos, mas ele mora ali. Ele odeia, não quer nada dali. Isso faz ele deixar de ser um cidadão americano? Não. Ele pode ter alguns problemas com a lei e tudo mais, mas ele não deixa de ser um cidadão americano. Ele continua sendo um cidadão americano. Embora ele não cumpra nenhuma regra do país no sentido de leis, né? Não que ele vai matar ninguém, nada disso, mas nessas questões. É a mesma coisa para o judaísmo. Só você fazer as coisas ou se achar um membro não torna você um membro. Para se unir ao povo, que é definido por valores e obrigações compartilhadas, você precisa cumprir as devidas exigências. O judaísmo ortodoxo ele insiste que os homens convertidos devem ser circuncidados. E tanto homens quanto mulheres devem passar pelo processo de imersão no mikve. Tá? Para você virar judeu, além de aprender as leis e a Torá e tudo mais, e aprender um pouco de hebraico, que é fundamental, você também tem que, se for homem, fazer o Brit Milá, se ser circuncidado, e ambos, homem e mulher, têm que fazer o mikve. Fato. Não tem como você virar judeu de maneira diferente disso. Os candidatos à conversão devem passar por um longo período de estudos para terem certeza de que conhecem o bastante do compromisso que terão com sua nova crença e então devem prometer cumprir a lei judaica. Ou seja, depois que ele decide virar judeu, eu quero virar um judeu, você vai começar a estudar a lei judaica e tudo mais, depois de muitos anos estudando, você vai ser indicado por algum rabino ao fazer o processo de conversão, e aí você, se for homem, vai ter que fazer o Brit Milá, e se for mulher também, você vai, ambos têm que fazer o mikve. Sem isso, você não tem como virar judeu de acordo com a lei judaica, a lei ortodoxa. No entanto, o judaísmo reformista ele adotou uma abordagem mais liberal. A circuncisão e o mikve, tidas como desnecessárias e comprometimento com as práticas judaicas não obrigatória. Ou seja, pelo reformista, o homem não é obrigado a fazer o Brit Milá, tá bom? Ou a ir ao mikve, não posso obrigar a fazer isso,
E se ele quiser se comprometer com as leis ou não, faz se ele quiser ou não. Tá bom? Ele não é obrigado. Ele não é obrigado a fazer Shabbat, não é obrigado a ser kasher, não é obrigado a nada disso. Quer entrar, você entra. Se também se não quer, não entra. Fica à vontade. Faz como você quiser. Tá bom? Então vamos lá, dando sequência. Por isso que as conversões reformistas são consideradas inválidas tanto pelos ortodoxos quanto por praticamente todos os líderes religiosos conservadores. A gente vai entender daqui a pouquinho o que é o movimento conservador, como é que ele funciona, como é que ele surgiu e no que ele acredita, tá bom? Mas a gente vê aqui como que o reformismo realmente está numa extrema ponta, aonde nem a outra linha, que também não é ortodoxa, ela também não considera. Por quê? Porque simplesmente o reformismo ele abre mão dos rituais e da lei. Total. Cada um faz o que quiser. Lembra que a gente falou na última aula que a individualidade da pessoa, né, ela simplesmente acredita no que ela quiser. Você tem a possibilidade de escolher o que você quer fazer, o que você quer aceitar, o que você não quer aceitar. Por que isso? Porque para eles a Torá não é uma coisa divina. A Torá simplesmente é um conjunto de regras, de leis e história escrita pelos homens, que pode sim ou não ser verdade. E como o número de conversões reformistas vem crescendo, afinal de contas, já que não tem tantas regras assim para seguir, obviamente que você vai acabar optando por ela, é o caminho mais fácil. Haverá cada vez mais gente nessa categoria. E onde que isso traz um problema? Isso traz um problema na hora de saber quem faz parte da família. Em que sentido isso? Na hora de casamento. Então a gente sabe que aqui tem muitas famílias que não são ortodoxas, mas também pode ser que elas não se identificam com o reformismo. Elas são seculares. E essas famílias seculares têm alguns costumes. Na casa de um não entra porco, na casa do outro eles acendem a vela de Shabbat e fazem o kiddush, não importa que depois vai ver televisão, e nem que a comida não é kasher, mas eles têm esse costume, famílias se reúnem no Rosh Hashanah, em Pesach, enfim, cada um tem um costume. E tem muita gente, que a gente sabe, que a mãe fala para o filho, meu filho só vai casar com judia. Tá? E aí, esse filho que não cresceu na bolha, ele tá vagando por aí, e ele conhece uma menina e pergunta para ela, você é judia? Sim, sou judia, claro que sou. Então ele começa a namorar, começa a se gostar, vai passando o tempo, fala, vamos casar, vamos, vai procurar um rabino, opa, quero os documentos de vocês, dá a documentação, não, essa menina aqui não é judia. Mas como não é judia? Ela me falou que é judia. Vem cá, menina, você não é judia? Eu sou judia. Como você é de onde você frequenta? Eu frequento a sinagoga reformista. Minha mãe, inclusive, se converteu lá. Opa, para mim não serve. Óbvio que às vezes não chega nesse ponto, né? Às vezes acaba se juntando realmente. Só que essa pessoa, ela se acha judia. Por quê? Porque falaram para ela que ela é judia. Né? Afinal de contas, vem um rabino e nomeia ela como judeu, então ela se acha um membro da comunidade judaica. Mas por todas as linhas, tirando a própria linha reformista, não aceitam isso. Por parte de mãe ou por parte de pai? O segundo assunto explodiu quando o movimento reformista aprovou a sua regra de descendência paternal, declarando que os filhos de pais judeus e mães não judias poderiam ser considerados judeus sem necessidade de se converter. Tá bom? Isso é uma regra do reformismo. A gente sabe que pela lei, se você não sabe, vai aprender agora, pela lei judaica, pela Lahá, a lei judaica, a lei da Torá, o judeu, ou ele se converte da maneira séria, como a gente explicou, ou ele tem que ser o filho de mãe judia. Ponto. O pai não é judeu, não importa, a mãe tem que ser judia. E vem o reformismo e fala o quê? Não, se o pai já é judeu e a mãe não é, tá bom, ele é judeu. Nem precisa de fazer conversão nessa pessoa. Nem a conversão reformista, tá bom? Não precisa de nada. Tá aí. E isso, obviamente, como a gente viu, acaba que desagrada todas as vertentes, porque ninguém aceita isso. E isso vai contra uma lei judaica milenar que define um judeu de acordo com a descendência de sua mãe, como eu falei para vocês. E com essa mudança, os reformistas disseram ao resto do mundo judaico que o gentio de vocês é o nosso judeu. Olha como é que eles são bonzinhos. Aquilo que vocês falam que não é judeu, eu falo que é judeu. Então vem para mim, vem aqui que é mais fácil. Então a gente fala assim, poxa, mas espera aí. A gente ainda não entrou no mérito da questão se está certo, se está errado, ortodoxo, reformista, não estamos nesse detalhe, tá bom? Mas se você vê um lugar que tem muito empecilho, e um lugar que não te dá empecilho nenhum,
te aceita de qualquer jeito, de qualquer maneira, o que você vai fazer? É óbvio que você vai para aquele lugar que te aceita de qualquer jeito, de qualquer maneira. Isso é claro para todo mundo. Tem menos regra, muito mais fácil. Vamos lá, vamos fazer aquilo dali. E é assim que eles foram, ao longo dos anos, agregando muitos adeptos. Vamos ver agora, então, o judaísmo conservador, aquele que a gente mencionou ainda há pouco. Então ele começa com o Rabino Solomon Schechter, que ele era PhD pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e no final da sua vida ele se muda para os Estados Unidos e ele se torna a principal força na criação do movimento conservador. Tá bom? Ele era um tradicionalista que sentiu que ainda havia espaço para alguns ajustes entre as antigas leis e a realidade dos tempos modernos. Você tem entre as antigas leis, que é considerado ortodoxo, e os tempos modernos, que são os reformistas. Ele fala, olha só, não dá para ser ortodoxo, porque também é muito difícil. Também não dá para ser reformista, porque também já está o balde. Então tem que ter um meio termo. Mas, pessoal, esse nome conservador sou esquisito, pô. Parece que conservador, o que ele faz? Ele conserva as leis, conserva tudo. Então esse é o ortodoxo. Esse deveria ser chamado ortodoxo. Por que o judaísmo conservador ele tem esse nome? Porque ele só é conservador do ponto de vista da esquerda. Não da esquerda, a política da esquerda, né, que está falando da extrema esquerda reformista. Que o reformismo está lá na pontinha esquerda. Está lá no canto. E simplesmente, para aquelas pessoas, essa nova linha se chama conservadora. Por quê? Porque ele quer conservar algumas leis e algumas regras. Ele falou que do jeito que está não dá para ser. Mas se você fala conservador, dá a entender que é o quê? É a pessoa que faz tudo. E não o conservador no judaísmo, pelo menos, é aquela pessoa que, óbvio que ele está mais perto do reformismo do que perto do ortodoxo. Mas ele acha que o reformismo é muito extremo, é demais para ele, isso não vai dar não. As três vertentes, a ortodoxa, a reformista e a conservadora, a gente vai entender agora um pouquinho as diferenças de todas elas, colocando uma do lado da outra. Então, a reformista. O que ela fala? Ela declara que o judaísmo tem se modificado ao longo do tempo e que a lei judaica não é mais o seu pilar. Esse é o judaísmo reformista. Vem o ortodoxo e fala o quê? Insiste no caráter básico da lei judaica e nega que o judaísmo se mantém em constante processo de desenvolvimento. O que sentido quer dizer isso aqui? Desculpa, que o judaísmo ele não vai se alterando ao longo do tempo. O tempo ele se altera, mas a Torá não altera. Ele não tem que ser renovado. Por quê? Porque a Torá nunca deixa de ser atual. Ela sempre está atualizada. Ben Bagba Omer, a forba de Kuloba. O que quer dizer isso? Está na Gemara. Ben Bagba, que foi um grande sábio, ele fala: a forba de Kuloba. Você vai virar e vai revirar a Torá, que está tudo lá dentro. Não importa. Você vai procurar e você vai achar. Você não tem que achar que a Torá está desatualizada ou está ficando para trás. E vem um conservador, e ele, o que ele diz? Ele concorda com os ortodoxos em manter a autoridade da lei judaica, e com os reformistas, o judaísmo tem que ter amadurecido e se desenvolvido com o tempo. O que ele quer dizer? Olha só, tem que ter lei, tem que ter alguma regra, não pode ser bagunça. Mas o ortodoxo, olha só, o tempo muda, então também tem que mudar alguma coisa, tá bom? É isso que o conservador está tentando chegar no meio termo. Falta de comprometimento. Então, os fundadores do Jewish Theological Seminary, em Nova York, né, o Seminário de Teologia Judaica, que forma rabinos conservadores, foram motivados pela rejeição às medidas extremas do antigo judaísmo reformista. Tinha um ortodoxo, aí teve uma divergência e veio um reformista, e veio um conservador falando, olha só, cara, isso aqui está muito errado. Pô, servir camarão no banquete, pô, já está demais, cara. Pô, tá bom, vai, vamos dizer que a gente já pode ligar a luz no Shabat, já tem luz, hoje tem internet, telefone, agora, pô, camarão? Isso já é demais, pô. Pra mim não dá, não. E eles saem daquela vertente e vão criar uma outra linha. E eles percebem que servir bacon de Torá era uma coisa incompatível. Pô, cara, não dá, olha só. Tem certas coisas, certos costumes,
Pô, que a gente não pode virar simplesmente as costas e falar que isso aqui não dá, que não é de judeu. Todo mundo sabe que o judeu não come porco. Como é que eu vou comer porco? Eu não posso. Não posso falar que isso aqui é uma coisa legal. Eu não posso aprovar esse tipo de comportamento. Pensa assim um conservador. A posição dos líderes reformistas de que não fosse por sua reinterpretação liberal do judaísmo, os judeus abandonariam em massa o judaísmo. Então Scherter respondeu com a seguinte palavra: a posição do judaísmo reformista sobre a Torá, com o objetivo de manter seus adeptos, faz-me lembrar do homem que afirmou: eu desistiria de parte, ou caso fosse necessário, de toda a Constituição para que sobrasse. Só porque ele está falando da Constituição americana, mas a gente sabe que pela Torá não é assim. Você não pode simplesmente abandonar a Torá e acabar com as leis. E por um lado, o reformista, ele fala que tem que mudar tudo, e de novo o conservador, ele fala que não pode ser bem assim, dessa maneira. Diferente do judaísmo reformista, a teologia conservadora mantém todos os rituais da Torá. As verdades encontradas nas escrituras e na lei oral vêm de Deus. Eles consideram que a Torá é uma coisa divina. A lei é divina, foi Deus que fez, beleza. Seguir ou não são outros 500. No entanto, como não acontece no judaísmo ortodoxo, os rabinos conservadores consideram-se livres para apresentar inovações de Halachá. Tá bom? Ou seja, existe um conselho conservador, de rabinos conservadores, que eles se reúnem e eles veem quais as leis que eles podem adaptar, o que eles podem modernizar para o mundo. Tá bom? O que eles podem deixar mais atuais de maneira que fique atrativa para todos. E também tentando não esquecer um pouco das leis e das tradições. Os princípios básicos estão mantidos, mas a lei pode aceitar mudanças ou absorver aspectos da cultura predominante e, ao mesmo tempo, permanecer fiel aos valores judaicos. Ou seja, Shabat, beleza, tem Shabat, vamos fazer o Shabat. Mas o Shabat não é bem assim como está escrito. Vamos fazer um pouco diferente. Mas tem o Shabat. Não vou dizer que o Shabat não existe. Igual faz um reformista, ou igual fazia um reformista, onde ele poderia abolir qualquer coisa. Não, o Shabat existe. Eu sei que ele existe, vamos fazer diferente. Vamos mudar aqui, mudar ali, um pontinho ou outro, vamos fazer de uma maneira talvez mais agradável para o mundo em geral nesse mundo moderno. Assim pensam os conservadores. Eles enfatizam tanto a tradição quanto a inovação, da continuidade à própria criatividade. A diferença deles em relação aos ortodoxos está em aceitar alterações e leniências na Halachá, na lei judaica. Tá bom? Então eles, de novo, tem Shabat? Tem Shabat. Mas o ortodoxo fala que é assim que tem que ser feito, porque assim Deus mandou, assim está na Torá oral, está na Torá escrita, tem que ser. E o conservador fala, não, tem Shabat, mas a gente aqui se reuniu e falou que a gente pode abrir algumas exceções. Tá bom? Você pode, de repente, esquentar comida, você vai poder pegar carro, vai poder pegar elevador, não importa. Além disso, eles se incomodam profundamente com as posições do judaísmo reformista quanto à rejeição da autoria divina da Torá. A atitude liberal diante da conversão e a aceitação da descendência paternal como fator de definição da Constituição judaica. Então, esses são os fatores gritantes para o conservador ter se afastado do reformista. Não aceitar que a Torá é divina, a atitude liberal diante das conversões e a aceitação da linha paternal para descendência judaica. O judaísmo reconstrucionista. A gente vai ver aqui rapidinho ele vai passar muito rápido, vocês vão entender por quê. O fundador do movimento foi o rabino Mordechai Kaplan. Ele criou uma corrente que pode ser chamada de reconstrucionista, mas não de judaísmo. Lembra que a gente falou, se eu não falei, eu falo agora. Uma das coisas, pelo menos, que me incomodam em todas essas vertentes é o fato de você se chamar judaísmo. Você quer criar uma coisa nova, você acha que não está de acordo com o que tem, você é à vontade para fazer o que você quiser. Mas não precisa chamar isso de judaísmo. Se você chama isso de judaísmo reformista, né? Mas isso não é judaísmo, porque a Torá, que é a Torá dos judeus, que é a lei, fala que não é assim. Se você fala que é assim, então desculpa, isso que você está fazendo não é judaísmo. Não é? Manteiga, ela tem que ter tantos por cento de gordura na composição. Se eu não me engano, o mínimo é 80%. Margarina é 50%.
mínimo 30%, eu não me lembro agora, certinho. Manteiga é manteiga, margarina é margarina. Você não pode chamar a margarina de manteiga porque você quer, porque você quis criar uma manteiga nova ou mais barata e vai chamar isso de manteiga. É lei, é margarina. Então, se você quer criar religião nova, fique à vontade, faz o que você quiser. Você não precisa chamar isso de judaísmo. Por que isso? Porque você confunde as pessoas que estão perdidas. Você confunde a pessoa que está indecisa. Você confunde a pessoa que ainda não escolheu o time e não sabe para que lado que vai. A preocupação é maior com os judeus do que com Deus. A cultura vem na frente dos mandamentos. Então, realmente, o judaísmo reconstrucionista ele foi também excluído. Ele não é sequer chamado de judaísmo pelas pessoas. Ele é uma religião inteiramente nova. Ele considera o judaísmo muito mais uma civilização do que uma religião. O judaísmo secular. Agora a gente vai chegar numa das partes mais interessantes da nossa aula. Mesmo com todas as denominações que discutimos aqui até agora, é verdade que a maioria dos judeus permanece secular ou não filiada. Qual é o seu judaísmo? Lembra que eu perguntei qual é o seu time? Não sei. Você é ortodoxo? Não, não simpatizo. Reformista? Não simpatizo. Você é conservador? Não simpatizo. Só nada. Só sou judeu porque eu nasci de mãe judia. Eles fazem parte da principal corrente para a qual o judaísmo, como eu falei aqui, é um acidente de nascimento, não uma benção. Tá, eu nasci judeu, ponto final, e aí, daí? Para mim não quer dizer nada isso, eu sou simplesmente secular. Será que eles ainda são judeus pela lei judaica? O judaísmo é muito claro quanto àqueles que o rejeitam. Um judeu, mesmo que transgrida as leis, ainda assim é considerado um judeu. Então, sim, esse judeu, mesmo que ele não se considere nada, ele nasce de mãe judia, ele é um judeu para o resto da vida. Uma vez judeu, sempre judeu. Pode ser difícil entrar para esse clube, mas depois que você entra, nunca mais você sai. Salvo raríssimas exceções, você pode receber um hérimo, ser excomungado, mais uma vez judeu, sempre judeu. Se você faz a mesma conversão, você aceita o judaísmo, você é judeu e ponto final. Por isso jamais desistimos de um judeu. Não importa o quão afastado ele seja. Até inclusive, esse é um dos nossos trabalhos que a gente faz aqui no Baita. Não importa o quão afastado você seja, nossas portas estão abertas para todos. Seculares, ortodoxos, reformistas, não importa a sua linha, a gente está aberto. Porque, se você for judeu, de acordo com a lei judaica, você sempre vai ter um espaço na nossa casa. A gente vai ver agora uma coisa que parece uma contradição. Os judeus seculares, eles dizem que não são religiosos. Se você perguntar para o secular, ele fala, não sou religioso. Mas ele costuma fazer mais caridade que alguns religiosos. Eles atuam em direção de hospitais, envolvem-se em atividades comunitárias, protestam contra a injustiça no mundo e defendem a causa dos oprimidos. Ajudam órfãos, viúvas, ensinam, educam e passam boa parte do tempo dedicados ao Tikkun Olam, a manutenção do mundo. Ou seja, eles se preocupam com as mitzvot sem nem saber que são mitzvot. Talvez porque são coisas boas para serem feitas, porque são coisas que todo ser humano deveria fazer. Um judeu secular, fazendo a mitzvah sem nem saber que está fazendo uma mitzvah. De um certo modo, os judeus seculares são judeus praticantes, mesmo que não se deem conta disso. O judaísmo secular é provavelmente mais uma denominação religiosa. Seus membros simplesmente não têm consciência de que o adjetivo não deveria ser tão levado a sério. Então, pessoal, para a gente poder fechar toda essa salada que a gente falou aqui, quando eu perguntei de novo para você qual é o seu time, com qual você se identifica, e às vezes a pessoa ela acha que por não ser ortodoxa, ela vai ter que ser reformista, e não. Você acha que a Torá é o certo? Acho. Você acha que a Torá é divina? Acho. Não acho que foi o homem que escreveu, não. Acho que a Torá é uma coisa divina. Você faz Shabat? Não. Você come kasher? Não. Você reza todo dia? Não. E o estudo de Torá? Não. Então o que você faz? Não faço nada. Isso quer dizer que você é reformista? Não. Mas você compactua com o reformismo? Você sabe o que é o reformismo? Você sabe o que é o conservador? Não, também não sei.
Mas como eu acho que eu não sou ortodoxo, quer dizer que eu sou o outro? Não, está errado. Por quê? Se você acha que a Torá é uma coisa divina, surpreenda-se, você é um judeu ortodoxo. Quer dizer que você pratica? Você é um ortodoxo não praticante. Eu acredito que a Shabbat é verdade. Eu acredito que Shabbat é de Deus. Você faz? Não. Quer fazer? Nem um pouco. Ah, e por que você não quer fazer? Então você vai desacreditar? Não. Então, de novo, você, sinto lhe informar, você é um judeu ortodoxo. Um ortodoxo não praticante. Você acha que as leis são corretas. Você acha que deveria ser assim, mas você não faz e não me importa agora o motivo. Se você não quer, se você não consegue, se você não pode, o importante aqui é o seguinte, é saber que não é porque você não faz a regra ortodoxa que você tem que ir para outra linha. É o que muitas vezes muitas pessoas fazem. Elas acham que não vão ser aceitas em meios ortodoxos, em meios, vamos dizer assim, religiosos. Aí eu não posso ir lá porque eu quero ir para o Shabat de carro. Eu quero levar minha bolsa no Shabat com o celular. Você pode fazer isso na sinagoga reformista? Pode. Conservadora? Pode. E na ortodoxa você pode? Pode. Claro que a gente pede o respeito, que você desligue o seu telefone, quem está com a sua bolsa, você entra. Você vai parar com o seu carro na porta? Tá bom. Mas isso não faz de você uma outra linha sendo ortodoxa. Então, aqui de novo vai ficar a minha pergunta, qual é o seu time? Dá uma olhada nessas aulas e pensa um pouquinho na resposta. Pessoal, muito obrigado e até a nossa próxima aula.